Após desistência por Danilo, entenda os próximos passos do Palmeiras no mercado da bola. Aliás, Fabinho ainda é opção para o Verdão? E sobre as crias da academia? Tem novidade por elas. E para finalizar, Paulinho com sede de titularidade, se liga nessa notícia. Fala família Palmeiras 90 mais, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, um dia de ressaca, né? Após toda a situação envolvendo o caso Danilo, vamos falar um pouquinho sobre isso já já e eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar na meta de 40 mil apaixonados pelo Palmeiras em menos de um ano e meio, hein? A sua inscrição é muito importante. Hoje vai ter mural de comentários também. Uma informação concreta para a gente analisar. Situação, tá? Pelo Nubank Park, né, o Palmeiras está invicto a 19 partidas. São 14 vitórias e 5 empates desde julho de 2025. É um absurdo, tá? Números assustadores que estão colocando o Palmeiras como um favorito para a partida de logo menos contra o Atlético Mineiro. E nós precisamos falar muito dessa partida, porque atualmente são 7 pontos de diferença do Palmeiras para o segundo colocado, nosso amado Cheirinho, né? E é muito importante a gente frisar, no treinamento de hoje ficou exposto, tá? Para esse duelo, o Abel Ferreira ainda não contará com os atacantes Alan, Flaco Lopes, Ramon Sosa e Vitor Roque. 4 atacantes de alto nível que o Palmeiras tem e que não estão à disposição do treinador. A gente já vai passar a escalação que o Palmeiras deve começar a partida, foi disponibilizada pelo Lance, tá? Já vamos chegar lá. Mas antes eu quero falar do Paulinho, tá? Porque é o seguinte, ele está com sede de titularidade, sede de jogar. Foi um longo tempo de recuperação, a gente cobriu toda essa informação, as tratativas com a equipe de fisioterapia, toda a parte no gramado, quando começou a treinar com intensidade e tal, a gente fez toda a cobertura. E o mais importante de ver é que a mesma gana que o Paulinho tava no começo, quando tava lá no Mundial, sabe? É a que ele tá apresentando agora. Ele vai pra jogo, rapaziada. E até o Lance deu uma escalação aqui que eu gostei. Mas eu tenho uma dúvida a respeito dessa escalação. Eu vou compartilhar com você agora e a gente vai conversar a respeito. Então no site do Lance, a gente pôde ver o Palmeiras com essa escalação, tá? Carlos Miguel que tá fechando o gol, no gol. Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux. E aí o Palmeiras mantém, num primeiro momento, essa linha com 3 homens defensivos. Aqui vem o pulo do gato que eu achei estranho. Mas ó, eu cantei essa bola que isso podia acontecer em algum momento, né? Quem tá mais tempo no canal sabe disso. John Arias como um ala pela direita. Piquerez como um ala pela esquerda. Marlon Freitas, Evangelista e o Andréas Pereira de 10. Na frente, Maurício e Paulinho. Ao que tudo indica, segundo o Lance, esse vai ser o time do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Eu tenho uma dúvida, tá? Na minha opinião, o Abel não vai fazer essa mudança tão drástica de colocar o John Arias como um ala ali. Pra mim, não, tá? Não faz muito sentido da forma que o Palmeiras joga ali e enfrentando um time como o Atlético Mineiro. Na minha opinião, ele vai sacar o Evangelista dessa posição, vai recuar o Marlon com o Andrés, o Piquerez segue sendo o ala pela esquerda e na direita a gente deve ter o Kelvin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o John Arias flutuando aqui como um meia e trocando com o Maurício, né, como na última partida, e o Paulinho mais à frente. Essa é a equipe que eu acho, tá, com base nos treinamentos que a gente viu aí, os vídeos no Palmeiras Sporting Bet, eu acho que o Palmeiras deve escalar o time mais ou menos dessa forma. Dá uma olhada como é que fica no 3D essa equipe com a linha de 3 homens aqui defensivamente, né? E olha como dá uma opção para os alas correrem, né? Com aí o Marlon Freitas, o Andréas Pereira, na frente o Maurício e o Paulinho. É engraçado porque aqui, ó, tanto o Piquerez como o Kelvin vão ter muita mobilidade porque os volantes, eles podem cobrir a área de marcação e aí o meia volta para marcar no momento de necessidade, tá? Essa formação com 3 zagueiros é uma formação bastante ofensiva. Bom, seguindo aqui no nosso giro de notícias, rapaziada, vamos falar da advertência que a equipe da GE TV recebeu do Grupo Globo. Então assim, depois daquela palhaçada que aconteceu do Flaco Lopes, tá? Uma semana depois da situação, né?
Hoje a gente viu uma notícia de que a GE teve uma advertência ali por parte do Grupo Globo. Por quê? Não dá para misturar trabalho com impessoalidade. São coisas que tem que andar com muito... É uma linha muito fina entre eles, né? Veja o exemplo dos estúdios Flow, que era uma conversa de bate-papo literalmente ali, ao vivo. E aí uma palavra mal colocada, uma pessoa meio sem noção que faça um movimento, cara, destrói por completo um programa. Eu volto a dizer aquilo que disse no vídeo passado. A GE tem profissionais sérios. Eu falo do Boca, por exemplo, da família Boca Palmeiras, baita comunicador, um cara sério. Agora, o que foi feito foi nojento e a advertência fica barata numa situação dessa. Bom, família, vamos entrar aqui. Eu vou elevar primeiro eu vou abaixar um pouquinho o clima do vídeo, né? E depois nós vamos elevar. Fica tranquilo que você vai entender. Mercado da bola, né? Então, Danilo. Danilo começa com a letra D. Sabe que outra palavra começa com a letra D também? Decepção. Eu acho que essa é a forma mais concreta de colocar esse sentimento para fora. No vídeo passado, eu me contive muito. Para você ter uma noção, no vídeo passado eu gravei o trecho do Danilo 3 vezes, tá? 3 vezes. As 2 primeiras, para não incorrer no erro que a GE incorreu, né? Eu simplesmente apaguei. Eu fingi que não aconteceu. Porque era literalmente uma descarga emocional, tá? Nós cobrimos o caso Danilo aqui por meses. Meses e mais meses. Sempre trazendo as informações que pipocavam na imprensa. Sem mentira. Sempre pautados pela verdade. E cada dia que a gente ia vendo as notícias, a gente ia se empolgando mais. Quando o jogador pediu para não jogar a 13ª partida, para mim aquilo foi o ápice, né? É praticamente um pedido, né? Me tirem daqui. E aí quando ele entra em campo, cara, na boa, decepção. Eu não volto mais a tratar o assunto Danilo nesse canal, enquanto não tiver nada de relevante, tá? Não estará mais nas capas. Uma pena, um jogador que tinha tudo para virar ídolo do Palmeiras. Desejamos boa sorte, porque aqui a gente não faz teatro e a gente não emana energia negativa para os outros. Positividade. Vá com Deus, seja feliz e tamo junto, porque agora a gente vai falar de Palmeiras, tá? E no Palmeiras, e aí eu vou elevar essa energia novamente, é o seguinte: há uma possibilidade do Palmeiras investir uma parte desses 30 milhões de euros, né, que estavam destinados ao Danilo. Mas de que forma ocorre essa possibilidade? Por uma palavrinha mágica chamada pressão. Quando a Leila Pereira foi a público e disse que estava tentando a contratação e tal, e para mim ela é uma baita gestora, tá, minha opinião, ela basicamente gerou uma expectativa, né, na comunidade palmeirense. Expectativa que não se concretizou. Agora o Palmeiras vai ter que decidir. 30 milhões de euros é uma grana absurda. Qualquer time, inclusive os de São Paulo, só para lembrar, tá? Os 3 rivais em São Paulo em Transferban, tá? Os 3 que estão dando risada aí que o Danilo não vê, vocês estão em Transferban. Tá, só queria lembrar isso, né? Todos os times no Brasil gostariam de ter esses 30 milhões de euros para gastar, para contratar. Opções que o Palmeiras tem. A primeira é Fabinho. Então a primeira pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Fabinho ainda é uma opção? Sim. Fabinho ainda é uma opção para o Palmeiras. Dificuldades existem, negociação tá morna, né? Depois das últimas conversas, últimas tratativas, a negociação esfriou por completo. Fabinho de férias, sem clube. Palmeiras não teria grande dificuldade para chegar no jogador e falar: tá bom, quanto que você ganhava? Ah, era 5 milhões? Não dá. Te ofereço 2, você quer vir? É isso. E aí se o cara quiser vir aí até apresentar projeto esportivo e tal, mas o Palmeiras precisa dar um recado, né? Não só para o mercado, mas também para a torcida, principalmente para a torcida, né? Fabinho é uma possibilidade? Sim. O Palmeiras tem interesse no jogador? Sim. Isso vai acontecer? Não sabemos, tá? Não temos informação ainda a respeito de nenhum avanço nessa tratativa. É meio lógico e é meio óbvio que o Palmeiras faça um movimento nesse sentido. Vai acontecer? Ainda não sabemos. A respeito do Arthur, que muita gente está falando, né? Ex-jogador do Grêmio, voltou para a Juventus busca um time para emprestar o jogador. O salário médio dele gira na casa de 2,5 milhões de reais e ele não quis abaixar para ficar no Grêmio. A pergunta que fica é: o Arthur que a gente possivelmente contrataria, seria o Arthur de antigamente? Ou seria o Arthur que tá jogando na Juventus? Porque se for o que tá na Juventus, não, obrigado, não vale a pena. Pega o Luiz Pacheco, o Palmeiras tem uma mina de ouro nessa base, e isso é maravilhoso. É o trabalho mais rentável do Palmeiras. Pega o Luiz Pacheco, bota ele ali, testa ele ali, 2, 3 jogos. Você vai ver se o moleque não vai se desenvolver.
Tem o Coutinho também que joga muita bola, tem o Larsson. Agora, se o Arthur topar reduzir a pedida salarial 1,5 milhão, 1 milhão, que eu ainda acho muito dinheiro, mas é um jogador tecnicamente muito bom. Se ele tiver condição de jogo, eu acho que o Palmeiras pode sim fazer esse movimento, faria sentido. Encaixa na função de 8, jogador que joga e sabe fazer o time jogar, um maestro, junto do Andréas Pereira ia voar em campo, né? Minha opinião. E aí também temos a possibilidade ali de proposta por Emiliano Martinez. Palmeiras já recebeu uma sondagem da MLS. Palmeiras tem feito bons negócios com a MLS, né? Contratou alguns jogadores, alguns não deram muito certo, mas também vendeu para lá e os clubes da MLS pagam direitinho, né? Diferente aí de outros rivais nossos. Enfim, Emiliano Martinez foi sondado por alguns clubes de lá e o Palmeiras bateu e fechou a porta. Falou, aqui não, Juvenal Antena, aqui não. Palmeiras não pode também agora se dar o luxo de vender um jogador que possivelmente vai utilizar durante a temporada. Evangelista tá jogando bem, tem tem lampejos do velho Evangelista, pode ser que ele volte a um nível excelente de jogo. E o Emiliano Martinez para mim é o reserva absoluto do Marlon Freitas. Bom, além disso, a gente tem propostas por crias da academia. Informação importante. Eric Belé foi sondado novamente pelo Parma, só que dessa vez o Parma colocou a proposta na mesa. E foi ridícula, tá? Com todo respeito. 700 mil reais, se não me falha a memória, ou nem pagaria, na verdade, o empréstimo. E aí teria uma opção de compra de 4 milhões de euros, que dá aproximadamente 28 milhões de reais. O Palmeiras falou muito obrigado, apertou a mão dos italianos e falou, vão com Deus, não tem negócio. Eric Belé é uma joia do futebol brasileiro, tá? Ele é o camisa 10 da seleção brasileira de base e tá jogando muita bola na base, né? Tá ganhando bons momentos ali no profissional e tem aproveitado bem nos treinamentos. Palmeiras não vai vender o jogador por menos de 120, 150 milhões de reais fora de cogitação. O que o Eric Belé e o Luiz Pacheco, por exemplo, precisam é só de uma palavrinha que começa com a letra T. Tempo. Esses garotos, quando aproveitarem, quando tiverem a oportunidade nas mãos, vão voar. Anota o que eu tô falando, o Palmeiras vai conseguir muito dinheiro. E falando em muito dinheiro, gente, vamos tirar o elefante branco da sala aqui e vamos falar do Eduardo Conceição. O Palmeiras tem nas mãos 300 milhões de reais. Imagina você segurar nas suas mãos 300 milhões de reais. É mais ou menos isso que a base do Palmeiras está trabalhando, né? E trabalhou, na verdade, né, para condicionar o atleta para o profissional. O que está faltando para o Eduardo Conceição, na minha opinião? Um pouquinho mais de maturidade muscular. Ele ainda é jovem, obviamente, e não tem o mesmo potencial físico de um atleta de alto rendimento profissional. Mas ele tem uma coisa que os atletas, uma boa parte dos atletas em alto rendimento não tem. Qualidade técnica. O moleque parece que passaram sabão nele, ele é muito liso. A marcação nos treinos está sofrendo. E o mais legal, é a mesma característica que tinha o Endrick e o Estevão. Ele ouve. A gente viu algumas matérias, inclusive na GE, de jogadores como Marlon Freitas conversando com ele, orientando. E aí, se você tem uma base sólida chamada família, se você tem um objetivo em mente e o foco mental para ir de encontro a esse objetivo, isso vale para o futebol e para a vida. Você vai e você chega lá. E parece que o moleque tem. O moleque tá treinando forte e o Palmeiras não vai vender o jogador por menos de 300 milhões de reais. A menos, é claro, que acabe flopando no profissional. Isso pode acontecer com qualquer atleta, tá? Grandes expectativas do Palmeiras conseguir arrecadar muito, mas muito dinheiro com essas crias da academia. E aí, sabe quando... sei lá, você termina um relacionamento e aí você fica daquele jeito meio... eu não quero falar mal da pessoa e não sei o que. É a sensação que a gente sente com o Danilo, né? Porque é o seguinte, cara. O Botafogo, ele não tem uma joia da academia. Não tem um jogador ali que você fale, não, eu vou vender esse cara aqui. E os caras estão em transfer ban. Estavam em transfer ban, estão em recuperação judicial. Eu tava pensando aqui, faz ideia do que é uma recuperação judicial, né? É quando uma empresa declara falência, objetivamente é isso, e fala assim, olha, eu não tenho condição hoje de honrar com as minhas dívidas, eu só consigo pagar se eu aplicar esse plano aqui, e aí um juiz olha, analisa e fala a verdade, você tem razão, você tem 6 meses, sei lá, 1 ano para aplicar esse plano, e aí as suas dívidas elas vão ser seguradas por um tempo, vão ser suspensas temporariamente, e depois volta ao normal ali para você poder pagar. Depois que você capitalizar, né? E os caras recusaram 160 milhões de reais por um jogador.
Eles recusaram, só que eles estão com as dívidas ativas. Tá esquisito isso aí, viu, rapaziada? Tá muito esquisito. Já o Palmeiras segue, do ponto de vista da base, né, coletando recursos valiosos. Hoje a informação é que contratou um jogador da base do São Paulo, né, que estava indo embora, aos moldes do Felipe Tereza, mas é um sub-15, se não me falha a memória. Jogador também de alto nível para a base. Estamos fazendo o correto, na minha opinião, tá? Estamos formando, moldando e lapidando, e aí vamos vender no momento mais apropriado. Família, antes da gente ir pro nosso querido aqui mural de comentários, eu quero agradecer vocês, tá? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque hoje eu parei para ler alguns dos comentários que estão no canal aqui, gente do céu, só coisa positiva, né? Tem sempre a galera que critica e tá tudo bem, cada um com a sua opinião. Mas o número de elogio que a gente tem recebido, a nossa comunidade é maravilhosa, eu não falo isso da boca para fora, tá? Eu sou um dos primeiros canais aqui de YouTube que tiveram, do ponto de vista esportivo, né, a possibilidade, por exemplo, de oferecer bet e não fiz por respeito a vocês, tá? E isso é uma das formas de eu provar o carinho que eu tenho pela nossa comunidade, de verdade, é grande, porque eu sou grato, tá? Então vamos começar lendo os nossos comentários aqui, começando pela Retífica Santa Aldemir. Ó, minha empresa aí já anunciando nos nossos comentários. Você é o melhor que eu já segui até hoje. Por favor, continue. E que Deus cuide de você e da sua família. Deus te abençoe, cara. Você é um cara muito profissional e vai longe, pode acreditar. Um abraço pra você, meu irmão. De coração, obrigado por essa mensagem tão positiva e por essa energia bacana que você mandou pra gente. Agora mais aliviado, né, dos problemas que a gente estavam acontecendo conosco, a ideia é que a gente volte a produzir os conteúdos um pouquinho mais, de repente uma live aqui, outra ali, estamos indo pra cima. Noete Purtinoda, boa noite, eu gosto muito de assistir os vídeos que você faz, parabéns, eu cheguei até aqui, ó. Se você, assim como o Noé, chegou até aqui, não esquece de deixar um comentário pra gente, hein? Isso ajuda o YouTube a pulverizar o vídeo. Um abraço pra você, Noé, obrigado, meu irmão. Luiz Eduardo Alves Rodrigues, Henrique, um abraço, que partida do nosso Verdão, hein? Nem parece que ficaram quase 2 meses sem jogar, que saudade que eu tava. Eu espero que quando você ler esse comentário, o Danilo já esteja anunciado. Parabéns pelo canal, pelas views, você merece, que Deus te abençoe muito e sempre segue o líder. Muito obrigado pela energia positiva, que essa onda positiva volte em dobro para você. Infelizmente tivemos uma notícia triste com relação ao Danilo, mas vida que segue, meu irmão. E a saudade do Palmeiras realmente estava demais. E o Luizão mandou um outro comentário. Pô, Henrique, no vídeo passado eu comentei que você ia ler meu comentário e o Danilo já estaria anunciado. Mas beleza. Agora, como sobrou 28 milhões na conta, eu iria atrás de um lateral direito e contrataria o Fabinho, concordo. Deve estar de graça, se não me engano. E não venderia o Maurício, ele tá bem demais. Uma boa noite, que Deus te abençoe, Henrique. Abraço, um abraço pra você, Luiz. Concordo, cara, pra mim é isso. Não falo nem do lateral direito nesse momento, tá? Agora eu focaria no Fabinho e com certeza absoluta eu tentaria manter o Maurício pra gente ver se de fato a seleção fez todo esse bem pra ele, né? Vai ajudar bastante. Apenas um rapaz comum, fim da novela. Bem que eu tava pressentindo isso. No fim a vontade dele prevaleceu e ele ficou no Botafogo. Apenas desejo sucesso. Agora, sobre nós, não vai ser fácil achar outro na posição. O Fabinho não quer voltar para o Brasil. Luiz Henrique joga no Zenit, time pé de galo ruim de negociação. Eu já achava 28 milhões de euros muita grana. No fim, não tô triste. Apesar de ser um bom jogador, parece a loucura uma contratação desse porte. Meu irmão, eu acho que o Palmeiras não ia fazer loucura. Acho que não é bem essa palavra que eu usaria. Mas é muita grana, sim. Dá para trazer 2 jogadores, se bobear até 3, né? Com o valor do Danilo. Agora, e as crias da academia, né? Eu sei lá, eu ainda tenho expectativa com alguns dos jogadores da base. Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, tá? Roger Freitas, agora é hora de ir atrás do Almada. Eu acho a melhor decisão. Olha, furar os olhos do Flamengo. Não é nem pelo jogador, tá? Mas me traria uma sensação muito positiva ter o Almada nesse elenco, né? Além de você furar uma negociação do rival, tal, isso é sempre bom, né? Mas o Almada seria um jogador que, poxa, traria muito dinamismo ali, né? Vamos ver o que acontece. Pedro Carminati, se o Palmeiras vender o Eduardo Conceição e o Maurício, já bate a meta. É verdade. Tomara que não venda o Maurício agora, né? O Eduardo é questão de tempo. Motored, essa novela não teve o fim que esperávamos. Mas até que enfim terminou. Que o Danilo seja feliz e eu espero ansiosamente pela volta do Vitor Roque e Paulinho aos gramados. Então a notícia de hoje te agradou, né, Ed? Muito feliz que o Piquerez retornou. Agora é ganhar a Liberta e cravar a vaga no próximo Super Mundial. Que Deus te ouça, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Cada um de vocês que está aqui me ouvindo, um abraço forte para vocês, tá? E que tenhamos um final de semana iluminado.
Avante palestra e segue o líder, que ele ainda é verde. Fui!